Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal. E se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se agora. Vamos começar agora a nossa Escola Bíblica de hoje. Vamos falar de Obadias. Obadias é um profeta em que ele fala acerca de Edom, fala sobre a sua soberba. Por exemplo, no capítulo 1 e o versículo de número 3 está escrito assim: A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Olha a revelação de Deus como é tremenda. Primeiro, Obadias. Obadias significa servo de Javé. Servo de Javé. Veja a qualidade deste profeta. Servo de Javé, servo de Jeová, servo do Senhor, servo do Todo-Poderoso, servo do Deus Eterno. Este é Obadias. Então Obadias, ele profetiza acerca de Edom. E olha que interessante, ele fala dos segredos ocultos do coração de Edom. A gente tem visto alguns profetas por aí falando de si mesmo. Mas o verdadeiro servo de Javé, este sim tem a revelação até dos corações daqueles que pensam que pode ficar em oculto. É verdade, hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim profetizando, né? E às vezes, muitas das vezes entra até em contradição com elas mesmas. E a gente fica, muitas das vezes, assim, com muitas pessoas que acreditam no que essas pessoas profetizam, falam. Então, Obadias, ele era profeta do Senhor e Deus revelou o segredo do coração de Edom. E sabe qual era o segredo do coração de Edom? A soberba, né? A gente terminou de ler agora há pouco. A soberba. E tem muita gente hoje na soberba. E não é nem Edom que está na soberba sozinho. Há muitos profetas soberbos por aí. E se o homem não reconhece o seu erro, a única forma em que Deus tem para resgatar esse homem é ele mesmo se entregando em favor da humanidade, porque o homem em si mesmo não tem capacidade de se salvar. E graças a Deus por isso, porque o ser humano, ele é muito soberbo, é muito cheio de si. E graças a Deus que ele erra. E feliz é aquele que erra e aprende e coloca sua confiança em Deus. Reconhece que errou e vai em frente, né? Como aconteceu com Israel aqui no livro de Obadias. A partir do versículo 15, a restauração e a fidelidade de Israel. A restauração e fidelidade de Israel. Israel é restaurada, se arrepende e aí vem a fidelidade. Deus, ele já é fiel para conosco. Agora nós temos que ser fiel para com ele. Que nós possamos aprender com Obadias a não sair por aí falando aquilo que a gente quer, mas primeiro esperar Deus revelar aquilo que está no coração do homem oculto, porque Deus conhece o oculto e o escondido, e ele revela a quem ele quer. As escrituras sagradas, o cânon sagrado, já está fechado. Mas tem muita gente querendo reescrever a Bíblia novamente. Dizendo, olha, Deus mandou me revelar. Sou eu que tenho que levar essa mensagem para o povo de Deus. Não. A mensagem já foi dada, a mensagem já está aqui. Essa é a verdadeira palavra. Já está aqui. Tudo que o ser humano precisa já está aqui. Não precisa Deus me levantar aqui e profetizar e dizer, olha, amanhã vai acontecer isso, acontecer aquilo outro. Isso é natural. Se eu chegar aqui profetizando que haverá uma nuvem de gafanhoto que vai surgir aí, isto aqui não precisa ser profeta para saber que isso vai acontecer, como já acontece há muitos anos no globo terrestre. Por que acontece? Por causa do ser humano, destruindo
a natureza e quando você vai destruindo a biodiversidade, o que acontece? Quando não tem o predador para aquele inseto, é claro que ele vai produzir em grandes números e vai fugir para onde? Para as plantações. Quando você destrói a floresta, o que acontece? Esses insetos que vivem na natureza lá e que têm os seus predadores, quando os predadores morrem por causa da devastação, por causa da destruição da natureza, nem todos morrem, então vai crescer o número de gafanhoto, por exemplo, e vai se espalhar e vai vir para onde? Procurar onde tenha alimento para ele se alimentar. Isso não é profecia, isso é ciência. Não precisa ser profeta para saber disso, basta simplesmente ser alguém que está informado com as notícias do dia a dia, com o clima, com a destruição da natureza feita pelo homem, que o homem está destruindo a natureza e se destruindo a ele mesmo. Então não precisa ser um profeta para saber disso. Deus criou tudo perfeito, né? Criou tudo perfeito, tudo, animais, a natureza, chuva, inverno, verão, só que o homem está destruindo. Acontecem esses fenômenos, aí acham, muitas das vezes, que já é o apocalipse, que já é Deus mandando. Não, Deus já criou tudo, deixou, aí depois é que vai acontecer essas coisas no Apocalipse, mas no momento é só a natureza respondendo, né, à altura. Para toda ação há uma reação. É a reação da natureza para a ação do homem, do ser humano sobre a natureza. Né? Simplesmente isso, não tem nada de profecia. É claro que amanhã depois vai aparecer muitas outras pestes aí. Se surgir um número grande, você vê, vão criando, a cidade vai crescendo, vai chegar um ponto que daqui a pouco vai vir uma peste de quê? De escorpião. Daqui a pouco vai vir uma peste de outros insetos. Nas cidades grandes já existe peste de ratos, que não consegue. Isso é o quê? Isso é o apocalipse? Não, é o homem se destruindo, o homem destruindo a natureza, e por causa do desequilíbrio ambiental, vai fazendo com que outros insetos que não têm o seu predador, porque o rato, por exemplo, ele aprendeu a sobreviver no esgoto, a sobreviver em grande cidade, coisas que a cobra, que é o seu predador, não consegue, porque quando a cobra ela aparece em grandes números na cidade grande, ou alguém vai lá e pega ela, ou alguém vai lá e recolhe ela e leva de volta para o seu habitat natural. Isso é habitat natural que está sendo invadido pelo homem. Ou então chega outro lá desinformado e acaba matando aquele animal que é um predador do rato, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma peste de rato muito grande e amanhã depois vai aparecer alguém aí com a maior cara de pau que vai subir no altar, vai dizer que Deus revelou, que vai vir uma peste de rato, que olha meu servo, isso, aquilo, outro. Isso são pessoas cara de pau, sem vergonha, que não tem vergonha na cara. Mas o mais importante é que essas pessoas vão responder diante de Deus por tudo isso, por todas as mentiras, porque a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia e nem um espírito de mentira. Deus nos deu um espírito de ousadia. Tem pessoas que não têm coragem de falar isso que nós estamos falando aqui. Sabe por que não tem coragem? É porque são assim com essas pessoas. Estão dividindo o púlpito com mentirosos, com pessoas sem o menor caráter, com pessoas que estão ali simplesmente para fazer nome e ser aplaudido, simplesmente, e não para levar conhecimento para o povo. Isso é triste, mas é uma dura realidade. Nós estamos sempre aqui alertando vocês. O nosso desejo, a nossa alegria é ver você inscrito e compartilhando essa palavra que a gente sempre procura passar para vocês, para ser um alimento espiritual para a sua vida, e que esperamos que vocês repassem para a pessoa, que vocês aprendam, que vocês se alimentem da verdadeira palavra
e aprendam. Nosso desejo maior é que vocês aprendam, que vocês não sejam enganados. Essa é a nossa alegria, é o nosso ponto principal, é ensinar vocês. E se você já sabe de tudo isso, passe adiante esse conhecimento que você tem. Não guarde para você. Se Deus te deu o conhecimento, é para você passar adiante para outras pessoas, para que outras pessoas não continuem sendo enganadas. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que olham para esse tipo de gente e pensam que eu, você, somos assim também. Pensa que nós também somos mentirosos. Pensa que nós também vamos para um culto para estar mentindo lá no altar, para estar fazendo palhaçada. E pensa que somos todos iguais. Então a gente tem que denunciar essas coisas para que o povo saiba que ainda existe alguém que prega a palavra, que tem responsabilidade com a palavra e que não está ali para estar enganando o povo e para receber aplauso. A palavra de Deus é bom profetizar, tem muita gente que, o culto hoje foi maravilha, isso, aquilo, outro. Quando se ensina, aí você vai ver, os verdadeiros cristãos estão quando eles estão no culto de ensino. Culto de ensino revela o verdadeiro cristão. Aquele que não perde um culto de estudo. E quando perde, ele vai lá no seu companheiro e diz: passa para mim o que o pastor ensinou ontem à noite, porque não deu para mim vir, que eu estava trabalhando, estava fazendo isso, fazendo aquilo outro. Então, manda para mim pelo WhatsApp qual foi a palavra, porque eu quero estudar em casa. Esse é o verdadeiro cristão. Que fique bem claro, nós somos crentes pentecostais, acreditamos na presença de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sabemos que Deus pode e faz todas as coisas, mas que você saiba que todo o poder é dado a Ele. É verdade. E a palavra de Deus também nos ensina, né? Errai em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. As duas coisas estão juntas. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tem que ter Escritura e tem que ter poder de Deus. E se tem poder de Deus, tem que ter Escritura. Não adianta pular, saltar e gritar. Isso não é poder de Deus. Poder de Deus fora do que diz a palavra de Deus não é poder de Deus. É apenas teatro ou invenções, ou é simplesmente uma repetição de alguém que aprendeu. Eu vi uma pessoa imitando o pastor Gilmar Fiuza. O cara não falava apenas do jeito que o pastor Gilmar Fiuza fala. Ele repetia as mesmas palavras. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar, olha. Está entendendo como é as coisas? Então, o pastor Gilmar Fiuza, ele tem Escritura e tem poder de Deus. Procure a sua própria essência. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe dá. Baseado nessa palavra aqui, que Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem para te dar, qualquer um. Imite o que o homem de Deus ensina. Não queira passar uma falsa unção que você não tem. Ele tem, porque foi Deus que deu para ele. Mas você ficar aí imitando as palavras dele, mudando a sua voz para falar como ele, só engana pessoas que não têm conhecimento das Escrituras. Ou que não conhecem o pastor Gilmar Fiuza. Porque se conhecer, vai saber claramente que você está imitando a pregação dele e que você está tentando, fazer o que ele faz. Só que ele faz com a unção de Deus. E você faz porque você está sendo simplesmente um papagaio imitando o que o outro está fazendo. Papagaio também imita. Sabia disso? Papagaio também. Papagaio, eu conheci papagaio que canta hino nacional, que canta hinos, que dá glória a Deus. Mas eu te pergunto, papagaio vai para o céu? Não vai. Não vai. Quem vai para o céu é aqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Né? Você tem um dom, tem um talento de pregar? Então use esse dom, peça para Deus te dar uma essência. Seja você mesmo. Seja você mesmo. E com certeza, Deus vai abalar terra seca
quando você verdadeiramente se dispor a ser usado por Ele e não a ser um imitador de outras pessoas. Seja imitador de Cristo e aí você verdadeiramente será um grande profeta de Deus, assim como foi o profeta Obadias. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você cada dia mais. E que vocês continuem assistindo os nossos vídeos.